7h30, 20,3 nos termômetros. Adilson Metz, presidente do Sicredi. Adilson, bom dia, Adilson. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Ainda estamos no início do ano. Aproveitar, desejar a todos um ano próspero e que o fardo esse ano seja não mais pesado que a gente possa carregar, porque nos últimos anos isso tem sido um desafio muito grande. E falando em desafio, já vou começar a falar um pouco da Sicredi. Dizia eu essa semana que 24 foi um ano de muito desafio, mas também de muita oportunidade para a Sicredi. O desafio todos sabemos, mas quando eu falo em oportunidade, eu digo oportunidade de mostrar a importância de uma cooperativa, o quanto nós já ajudamos para a reconstrução da nossa região. Então, alguns números assim bem importantes a serem colocados. Nós, entre doações que nós fizemos, foram mais de 8 milhões em doações. E um outro número importante, liberações de crédito para as empresas se reconstruírem, foram mais de 500 milhões. 501 milhões 775 mil. Só para esses projetos de reconstrução, 1.830 contratos. E aí nós estamos falando, no mínimo, entre 10 a 15 mil empregos que foram preservados com essa ajuda para as nossas empresas. E mesmo assim, com toda essa situação, o que eu sempre faço questão de deixar claro para os nossos associados é a situação da cooperativa, porque a gente passou essas dificuldades, estamos num projeto de expansão bastante arrojado. Nós estamos passando a primeira vez, então, de 3 dígitos de resultado. Olhava eu ontem, mas ainda falta um outro detalhe para o fechamento do balanço, mas nós vamos ter um resultado positivo líquido na casa de 110 milhões, um crescimento de 13%. E os ativos também cresceram de uma forma muito importante. Fechamos o ano com 6,8 bilhões em ativos, o que mostra um crescimento de 26%. Então, não são muitas empresas que crescem nesse sentido. E se nós falamos em associados, nós encerramos com 98.535 associados. Se não for durante o mês de janeiro, será em fevereiro a grande marca de nós ultrapassarmos, né, os 100 mil associados. Me lembro como se fosse ontem, quando eu assumi a cooperativa, estávamos, né, na casa dos 30 mil. Bom, além disso, algumas estruturas que foram feitas e que serão feitas. Em 2004, nós implementamos uma agência digital, porque hoje, somando as 3 áreas de ação da cooperativa, eu digo, nós temos 63 municípios para instalar agência física e o Brasil para fazer negócios. Então, nós instalamos uma agência digital que funciona junto ao nosso centro administrativo, mas é uma agência digital diferente. É uma agência que nós definimos humanizar o digital. Em vez de você simplesmente falar com máquinas, digitar números, você vai falar com pessoas. Tem uma equipe que, se você mesmo tendo conta digital, quiser conversar com alguém, a pessoa está lá. Nós fizemos uma agência muito bonita, nova, em Santa Clara do Sul. Tivemos agência no bairro Bauxita, em Ouro Preto, e as 2 primeiras agências em Montes Claros. Aliás, Montes Claros, um registro, foi em outubro que nós começamos lá com a agência e já estamos passando de 1.000 associados. Então, também uma acolhida muito grande. Também para que as pessoas possam saber o que nós estamos fazendo e vamos entregar durante 2025. Um centro administrativo em Conselheiro Lafayette, é um centro administrativo próprio, 3.400 metros quadrados, um investimento na casa de 25 milhões. Além da parte administrativa, nós teremos 2 agências, uma tradicional e uma o Sicredi Empresas. Igual a gente tem no centro aqui de Lajeado, o Sicredi Empresas, para atender as empresas maiores. Nós temos também em negociação para abrir mais uma agência na primeira área que nós somos na expansão, em Bonfim. Por enquanto está até um pouco complicado achar sala de acordo, porque em Minas às vezes a gente tem essa dificuldade. Nós teremos no segundo semestre
o centro administrativo em Montes Claros. Esse sim será alugado. Teremos no primeiro andar uma agência robusta e no segundo andar a parte administrativa. Assim, sendo a terceira agência com base administrativa lá em Montes Claros, norte de Minas. Aliás, Montes Claros é considerado a capital norte de Minas. Então, é uma população e um município muito grande e muito em andamento. Naquela região, nós vamos também começar, então, a rede. Nós faremos a primeira agência fora de Montes Claros e a cidade, que inclusive já fechamos o contrato, estamos fechando o contrato para a sala, em Brasília de Minas. Aliás, a curiosidade, eles lá sempre falam que foi a primeira Brasília do Brasil, né? E que o Distrito Federal teve que pedir autorização para ser Brasília. E eles ficaram, então, como Brasília de Minas. Além disso, Cruzeiro do Sul, como todos sabem, foi atingido muito forte pela cheia, inclusive a nossa agência única que foi atingida, então, pelas águas, passou no segundo piso, está em andamento, junto com o investidor, uma nova agência. Perto do Greu, um pouco acima, em frente ali à Polícia Civil, é uma construção que deverá ser feita e concluída ainda durante esse ano. Além disso, temos a reforma da agência de Marques de Souza. Essa foi a primeira agência fora de Lajeado e que em março completa 30 anos, né? E aí nós queremos fazer a reinauguração com toda ela reformulada. E também estamos em andamento para que em Boqueirão a gente dê uma repaginada, uma reestruturada para os associados. E a tranquilidade, então, de novo, para a nossa estrutura, para nosso projeto de crescimento, baseado nos números de dezembro de 2023. Dezembro de 2028, o projeto é dobrar a cooperativa. Cada ano que a gente fecha, analisa, projeta mais um ano à frente no nosso planejamento. Muitos até dizem que não se deve mais fazer planejamento de longo prazo. Eu sempre digo que sim, mas a gente não pode fazer ele muito estanque, a gente tem que estar sempre avaliando ele. Mas posso dizer, conforme esses números e esses investimentos que estamos fazendo, está tudo correndo dentro da normalidade para fim de 2028, base números de 23, dobrarmos a cooperativa. Adilson, os números são altamente positivos, mas a situação que ronda e que preocupa especialmente a opinião pública envolve agora a disputa para a eleição, processo de eleição que ocorre em março no Sicredi, e a disputa que se configura, inclusive, com acusações pesadas envolvendo assédio sexual entre o senhor numa chapa e o que ainda é seu vice, o Luiz Mário, que agora está licenciado e que possivelmente deve ser lançado em outra chapa concorrente. Paulo, eu tenho dito para todos, né? Vamos acalmar o coração. Eleição é um processo normal dentro de uma cooperativa de crédito. Todo processo ele tem um rito. E então vamos às datas e ao formato. Nós temos eleição do Conselho de Administração a cada 4 anos e do Conselho Fiscal a cada 3 anos. Então, a cada 12 anos ocorrem os dois ao mesmo tempo. A última vez que isso aconteceu foi em 2013, quando eu concorri pela primeira vez. Então, agora, de novo, teremos essas duas eleições, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Lembrando que o Conselho Fiscal, até agora, é 3 titulares e 3 suplentes. O Banco Central definiu que as cooperativas podem optar em não ter Conselho Fiscal, essa função ser absorvida pelo Conselho de Administração. Pela transparência, a gente sempre defende a manutenção do Conselho Fiscal, porque são os olhos dos associados dentro da cooperativa. Segunda questão, o Banco Central mudou, que a partir de agora teremos o Conselho Fiscal 3 titulares e 1 suplente. E o Conselho de Administração, hoje temos presidente e vice, mais 11 conselheiros, e é preciso ter a renovação de no mínimo 1/3, ou seja, troca 5. Bom, então,
A inscrição das chapas, o prazo é de 15 de janeiro até dia 3 de fevereiro, às 17 horas. Nós vamos ter do dia 21 de janeiro até 14, 15 de março, as reuniões em todas as agências, onde será prestado contas, será demonstrado a distribuição de sobras, todos os assuntos, e também, então, lá serão apresentadas as chapas que irão concorrer. A votação, ela será conforme já foi nos últimos anos. Será do dia 5 de março a 31 de março, de forma digital. O associado pode votar no aplicativo, ele vai assistir à assembleia, ele vai votar a prestação de contas, ele vai votar a distribuição de sobras e vai votar a chapa do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de forma remota. Aquele associado que não tem muita prática, ele pode ir na agência, onde lá na agência ele terá à disposição um computador, onde ele então poderá executar o voto, para que ela seja assim garantido o sigilo, toda a transparência. Então, prazo de registro de chapas, 15 de janeiro até 3 de fevereiro, às 17 horas. Assembleias para apresentar, inclusive posso já te deixar uma cópia das datas, né? Porque com certeza o apoio na divulgação será muito importante. Então nós faremos essas reuniões, 33 agências, 33 reuniões, né? Então, no mínimo, inclusive, também teremos conversas com os nossos coordenadores para esclarecimentos. Então, vai ser dessa forma. E aí nós saberemos no dia 3 de fevereiro quantas chapas terão, seja para Conselho de Administração, como para Conselho Fiscal. E aí, tendo essas chapas, obviamente, e assim que elas forem se registrando, a gente já pode começar a divulgar isso nas reuniões. Dizer que um processo eleitoral, ele precisa ser democrático, precisa ser tranquilo, e que quem precisa ser preservado é a cooperativa, porque a cooperativa é muito mais importante do que qualquer pessoa individual. E da minha parte, Paulo, sei que tem muitas conversas circulando, muita questão, mas tudo será feito da transparência, como sempre foi, do modelo democrático, e cada informação será prestada na hora certa e no lugar certo. Porque esses dias eu ouvi uma frase, né? O sol e a verdade sempre aparecem. Pode, às vezes, ter uns dias nublados, mas aparecem. Então, é nesse sentido que vai ser realizar esse processo. E hoje eu não sei ainda, Paulo, chapas, né? Então, qualquer coisa que eu falar agora pode ser precipitado. Então, assim, mas o senhor já constituiu uma chapa. Estamos conversando, sim, estamos conversando. E aí o senhor deixou o seu vice, o Luiz Mário, que tem mais de 30 anos de casa, de fora desta chapa, e o suspendeu em função de uma auditoria instaurada? Tem algumas situações, Paulo, que eu não... Assim, ó, se você me perguntar, quanto dinheiro o Nicolas tem no Sicredi? E quanto o MET está devendo? Eu não posso falar essas coisas. Assim, tem coisas internas pela preservação da cooperativa, né? A gente só pode falar depois que tiver as coisas consolidadas. Você lembra que no passado tinha toda essa conversa que a gente foi ameaçado de morte, por exemplo. O que aconteceu? Nós conseguimos cobrar a conta, os que nos ameaçaram foram condenados, então a gente nunca pode falar antes. Eu sei que dependendo do que a gente faz, a gente pode antecipar questões, mas quando a gente representa, hoje como presidente da cooperativa, eu tenho que ter muito cuidado para que as coisas sejam faladas no lugar certo e no momento certo. Mas o senhor confirma que o senhor suspendeu o seu vice para uma investigação? Temos investigação. Eu não. Isso é tratado em conselho. O conselho do Sicredi, mas a seu pedido. Então, isso vai... Não, a pedido da Central. Mas isso, Paulo, vamos esperar mais uns dias, que aí as coisas vão estar mais claras
e a gente pode falar sobre isso. E neste período que ele está suspenso, ele perde o prazo para registro de candidatura? Não, porque tudo isso deverá ser resolvido antes do prazo para registro de candidatura. Então, a gente não vai prejudicar ninguém, vai ser o processo democrático. Eu sempre, inclusive, muitas restrições que tinha para alguém poder ser candidato, nesses 12 anos eu fui tirando, né? Só mantendo o que essencialmente a legislação exige, ou seja, o cara não pode ser devedor, o cara não pode estar respondendo processo por dívida, ele não pode ter dívida com a cooperativa, ele não pode ser fornecedor, ele não pode ser alguém que aluga prédio para a cooperativa. Agora, o demais, a gente tem um modelo muito democrático. Então, não sei se vai ter 2 chapas, vai ter 3 chapas, né? E aí eu volto a dizer, Paulo, podemos assumir o compromisso aqui, que a partir do dia 3 de fevereiro a gente já pode falar, olha, temos 1, temos 2, temos 3, temos 4 chapas, né? Porque quando chega esse período, o pessoal cria muitas histórias, né? E eu tenho que cuidar para não alimentar isso, para preservar a cooperativa. Por quê? Nossa cooperativa é uma das mais organizadas, é uma das que mais crescem. Eu posso dizer que, quando eu, em 2013, assumi a cooperativa, nós estávamos em torno de 400 milhões de ativos administrados. Hoje são 6,8 bilhões, um crescimento acima de 20% todos os anos. Os números, os resultados. Então, qualquer disputa que seja, qualquer conversa, volto a dizer, as pessoas são muito menores que a cooperativa. Então, eu vou fazer de tudo para que ela seja preservada e que o processo democrático seja respeitado. Esta auditoria investigativa contra o vice é formada por quem? São pessoas indicadas pelo senhor ou pela central do Sicredi? É a central Sicredi que trata disso. É eles que nomeiam quem faz a investigação. Exatamente. E ocorre também está correndo uma também contra o senhor. Sim, senhor. Denúncias envolvendo até a sede. Coisas assim por isso eu coisas do passado. Por isso eu vou te dizer, Paulo, às vezes surgem situações, né, que a gente precisa ser muito forte, né, para continuar fazendo tudo, né, e encarar algumas situações, né. E tem, como volto a dizer, tem coisas que de repente, com o tempo, no futuro, as pessoas vão ver, vão avaliar melhor, né, e tudo ao seu tempo aparece, né. E a gente tem que saber que hoje a cooperativa, uma das maiores empresas da região, com certeza, né, ela sempre é alvo de disputa. E infelizmente, às vezes, as disputas vão para um campo que não é o melhor, né? Mas eu posso dizer para ti, eu não vou entrar em nenhuma polêmica, eu vou tratar a cooperativa, assuntos internos serão tratados de forma interna e tudo ao seu tempo estará sendo esclarecido. Eu não posso... Inclusive com resultados antes da eleição, o resultado da investigação. Com certeza. Tudo isso vai estar em andamento, tudo isso será resolvido de uma maneira bem tranquila, né? E aí eu volto a dizer, Paulo, eu tenho muito cuidado quando se fala em números em relação a pessoas e quando se fala o nome de pessoas. A gente tem que ter esse cuidado para não cometer injustiças. Então, eu volto a dizer... vai ter uma chapa, vai ter 2, quem serão as chapas? Bom, isso tudo sairá no momento certo. Lógico, existe a articulação de chapas, e a gente ouve de tudo na cidade. Vai ter 2 chapas, vai ter 3 chapas, vai ter 4 chapas, né? Mas isso a gente vai saber no dia 2 de fevereiro, né? Quer dizer, 3 de fevereiro. Então, a gente vai, aí, divulgar as chapas e vai para a eleição, né? De 5 a 31 de março. O resultado desta auditoria pode inviabilizar legalmente uma chapa de concorrer? Depende do que ela apurar, né? Então, isso a gente tem que aguardar. Foi pedido também o seu afastamento durante uma destas auditorias? Foi, mas não foi aceito pelo Conselho. Não foi deferido? Não foi aceito pelo Conselho. Então, assim, Paulo, eu não posso falar muito mais, senão eu estaria prejudicando até o andamento, né, desses processos. São quase 100 mil associados. Todos terão direito a voto? Sim. Nós estamos calculando, se não for em janeiro, mas em fevereiro estaremos passando dos 100 mil associados. E o cenário
que em 26 a cooperativa vai fazer 120 anos. E o desafio é 120 anos, 120 mil associados. E isso está sendo perseguido. Então, lembrando que 1º de março de 2026, a cooperativa comemorar seus 120 anos e o objetivo é chegar durante 2006 a 120 mil associados. E quando eu falo em até fim de 28, dobrar a cooperativa, a gente está falando no mínimo em torno de 13 bilhões de ativos. Então, é muita coisa para ser feita. Então, isso é muito mais importante, esses 100 mil associados, do que alguma rixa, alguma disputa de pessoas, né? E, democraticamente, os associados vão fazer a avaliação do trabalho que está sendo feito e, com toda tranquilidade, vão fazer a sua melhor escolha, a qual deverá ser respeitada. Ok, obrigado, Adilson. Um grande abraço. Adilson Mendes, presidente do Sicredi. Nós, até por dever de ofício, estamos colocando o espaço também à disposição do vice, Luiz Mário Berbigier, que está afastado momentaneamente, mas é provável candidato e até para trazer os esclarecimentos que julgar necessário em cima do que foi colocado nesta entrevista com o Adilson Mendes.